Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo bem? Me dê um ok aí, por favor. Eu estou, Fabiana. Perfeito. Vamos iniciar a nossa Masterclass. É um prazer estar aqui com vocês, né? E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o metabolismo dos carboidratos. Eu quero dar as boas-vindas aí ao pessoal da UNEX, né? Que é a unidade da UniFTC de Feira de Santana, né? Parabéns pela aprovação. Iniciaremos aí, né, uma jornada que eu sempre falo, pessoal, primeiro período é complicado, né, por conta que a gente já começa com neuroanatomia, neurofisiologia, mas aí, a partir do momento que os períodos vão seguindo, vai melhorando com certeza. Tá bom? Então, mais uma vez aí, parabéns. E antes de iniciarmos oficialmente, eu vou me apresentar. Meu nome é Leis Henrique, eu sou nutricionista. Também já estou finalizando meu mestrado em Bioquímica Cardíaca pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, no Rio de Janeiro. E eu estudo no mestrado mitocôndrias cardíacas, né? Que eu até vou falar um pouquinho hoje com vocês. Né? Além disso, eu também sou colega de vocês, sou estudante de medicina, tá? E sou apaixonado por bioquímica desde 2013, né? Que quando eu entrei na faculdade de nutrição, lá na UFAL, na Universidade Federal de Alagoas. E aí a gente tem algumas mentorias, né, em grupo, individual, que depois eu explico um pouco para vocês. Tá bom? Então, vai funcionar da seguinte forma. Eu vou iniciar e qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem estar falando no chat, podem estar levantando a mão, fiquem à vontade. Eu sei que muita gente já começou, né, as aulas e já teve o assunto de bioquímica, de BMC, que foi relacionado aos macronutrientes. Hoje a gente vai falar um pouco sobre os carboidratos, inclusive ao pessoal, né, especialmente da UNEX, vai ter casos relacionados a álcool, a metabolismo do sistema nervoso, da glicose. Então, tudo isso aí, eu vou comentar também um pouquinho, já para introduzir um pouquinho o assunto para vocês, do que vem por aí, tá bom? Então, vamos lá. Sempre eu falo, gente, bioquímica é uma disciplina complexa, bioquímica, BMC, é uma disciplina complexa, só que precisamos entender o básico. Se não entendemos o básico, a gente não consegue avançar. E aí é aquela coisa, eu sempre falo, né, para o pessoal da FTC Salvador, né, sempre falo até para vocês que estão aqui também na de feira, que precisamos entender essa parte básica para podermos avançar. E aí, muitas vezes, não é culpa do professor da sala de aula, tá? Porque a faculdade, ela tem uma carga horária, né? Ela dá uma carga horária para o professor, e o professor tem que se virar nos 30 ali. E aí, muitas das vezes, não tem como, né? Eu já dei aula na faculdade também, no Rio, já dei aula na faculdade, né, na Bahia, no interior da Bahia, enfim. E é complicado, porque a gente tem que se adaptar à faculdade. E aí não tem como começar do básico, tá? Então, a gente precisa entender algumas nomenclaturas para conseguir mergulhar na bioquímica. A gente precisa entender alguns conceitos, porque com isso vai ficando mais fácil, tá? Pode ter certeza disso. Então, precisamos entender essa parte básica primeiro. E dentre os macronutrientes, né, a gente tem 3. Aí vocês me falam, sim, mas o que significa a palavra macronutriente? Macronutriente, macro significa grande. Nutriente é nutriente propriamente dito. Então, são nutrientes que a gente precisa consumir em maior quantidade na alimentação. Por isso que eles são chamados de macronutrientes. E dentre os macronutrientes, a gente tem os carboidratos, a gente tem aí os lipídios, também chamados de gordura, né? E as proteínas. E cada um desses camaradas
tem a sua parte simples, tá? Os carboidratos, lipídios e proteínas, eles são macro, são moléculas complexas. Glicose, como eu vou falar daqui a pouco para vocês, frutose, dentre outros, eles são as partes menores dos carboidratos, que essas partes que vão ser absorvidas. E só para falar o que é o termo absorver, é passar de algum lugar até o sangue. Então, a gente absorve, vai para o sangue e segue aí para o nosso corpo, tá? Então, hoje, vamos falar um pouco aqui sobre os carboidratos. E aí, quem é que fornece esses macronutrientes para a gente? Os alimentos. Então, a gente come para conseguir ter esses nutrientes. Então, exemplos. A gente tem pão, macarrão, arroz, todos esses são macronutrientes e são carboidratos, tá? E aí é o seguinte, a gente utiliza a energia dos alimentos para fazer nossas funções, como é o caso de vocês, tá? Que estamos começando aí com o sistema nervoso. O nosso cérebro, ele gasta muita energia por dia, muita energia. Cérebro, coração e o sistema renal são os órgãos e sistemas que gastam mais energia no nosso corpo. E a gente precisa o quê? Comer para produzir energia. E daqui a pouco eu vou falar que energia é essa. Então a gente come, por exemplo, como um pão, esse pão é digerido, né? Desde quando a gente deglute, né? Passa pela boca, passa pelo esôfago, chega no estômago, ele vai ser degradado, né? Depois que a gente mastiga, enfim, e depois essas partes menores que vão ser absorvidas para ser o quê? Extraída essa energia, né? Por exemplo, dos carboidratos, para aí ser utilizada como fonte de energia. Para quê? Para nossos pensamentos. Aí vocês viram que o nosso sistema nervoso é trabalhado por sinapses, né? Que a sinapse é o quê? É a comunicação entre os neurônios, que os neurônios são as células do nosso sistema nervoso. Então, para essa comunicação ser feita, precisamos de energia. Sem energia não tem como a gente sobreviver. Então, por isso que a gente precisa comer, tá? E aí a gente vai falar aqui, como eu falei, dessa parte, né, dos carboidratos. Boa tarde para o pessoal que está chegando, viu? Sinta-se em casa, pode perguntar, interromper, fique à vontade. Quem é meu aluno sabe como que é o sistema, né? Eu gosto que o pessoal fale aí no chat, eu sei que muita gente não me conhece, né? E, enfim, fique à vontade, a casa é de vocês. Então, vamos lá, vamos falar sobre os carboidratos. Os carboidratos, ó, começa aqui a digestão na boca, tá? Então, aqui tem um exemplo de macarrão. O macarrão, ele é composto por amido, tá? Então, o amido, ele é constituído aí no macarrão. E aí, anotem isso, que inclusive é uma das coisas que podem cair na prova, né? Todo amido que é quebrado gera glicose. Tá? Gera glicose. Então, a gente começa a triturar aqui os alimentos, tá? Passa para o estômago. No estômago, né, vai ter... não tem uma predominância aí da questão dos carboidratos no estômago. E aí, quando chega no intestino delgado, a gente vai ter algumas enzimas. As enzimas, elas são importantes para diversas situações no metabolismo, que aí a gente vai aprender ao longo do semestre, tá? E aí ela ajuda a quebrar esse macarrão que a gente comeu. Então, ele vai ajudar a quebrar, essas enzimas vão ajudar a quebrar esse macarrão. Quando ele está todo quebrado, como eu falei para vocês, o amido, no final, vai gerar nossa glicose. Eu sempre vou estar falando de glicose para vocês, porque a glicose ela vai servir para um monte de coisa, e eu quero muito cobrar também nas provas, tá? Sobre a glicose. Então, a glicose está aqui no intestino, ó, depois de ser quebrada, a gente mastigou, foi para o estômago, chegou no intestino, foi quebrado mais um pouquinho, e aí deu origem à glicose. A glicose agora vai para o sangue. E aí, do sangue, aí vai começar a enviar para vários lugares. Então, vai começar a enviar essa glicose para o fígado, vai começar a enviar essa glicose para o músculo, vai começar a enviar essa glicose para o sistema nervoso, porque, ó, gente, eu estou falando aqui com vocês. Então, eu preciso gastar energia para conseguir fazer as sinapses, né?
raciocinar e passar para vocês. E vocês estão recebendo essa informação e também estão gastando energia, tá? Para fazer esse processo aí. Tranquilo? Então, eu vou seguindo aqui, qualquer coisa vocês vão me interrompendo aí. Tá bom? Quem ficar com dúvida, fala que eu volto aqui. E aqui, gente, é um resumo que isso aqui é para a prova. Já tira logo um print aqui, tira print, vou até deixar aqui, ó. Tira um print, isso aqui, certeza, é assunto de prova. Uma coisa que eu esqueci de falar, eu ministro algumas, né? Eu deixo para falar no final, é melhor. Vamos seguindo aqui para não perder o raciocínio. Que assim, quem já me conhece sabe que eu converso muito. Então, se deixar, a gente fica aqui por muito tempo. Então, eu vou deixar para explicar outras coisas no final, né? Então, é o seguinte, a gente tem aqui a estrutura dos carboidratos, tá? Isso aqui cai na prova, como eu falei para vocês. Cai na primeira prova, né, de bioquímica. Certeza. Então, a gente tem aqui, ó, os monossacarídeos. Gente, olha o nome da palavra, mono. Mono significa o quê? Um. Então, mono significa um sacarídeo. Sacarídeo é uma palavra derivada do grego, que significa, aí no final, na verdade, traduzindo para o nosso português, açúcar. Então, mono, um sacarídeo, açúcar. Uma molécula de açúcar. A tradução é essa. Disacarídeo é um mono mais outro mono. Então, um mono mais outro mono, um mais um, dois. Então, disacarídeo. Tá? Temos também os oligo, que aí a gente vai entender um pouquinho ao longo aí do curso. E os polissacarídeos, que significa o quê? Poli significa vários. Então, várias unidades de açúcar. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Aqui é só mostrando a estrutura, né, do carboidrato. Então, os monossacarídeos são os mais simples. Geralmente, o sufixo -ose, quando você vê lá glicose, manose, galactose, eu estou me referindo a um carboidrato, tá? E aí eu tenho aqui, ó, o nosso principal aí falado, que é a glicose. É uma molécula que tem, ó, 6 carbonos na sua estrutura, tá? E que ela é importante aí para diversas coisas. Para manter a nossa glicemia ótima, é fonte principal para a nossa energia no cérebro, que eu vou explicar um pouquinho também para vocês. Então, a glicose é maravilhosa. Ela vai servir para várias situações. A gente também tem aqui, ó, o armazenamento de carboidrato, que é chamado de glicogênio, que são os polissacarídeos, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês aí cada uma classificação. Por que é poli, gente? Aqui, ó, eu tenho várias moléculas de glicose. Isso aqui fica lá no fígado, no músculo, e não é para errar na prova. Eu também tenho glicogênio no nosso sistema nervoso, nos astrócitos, entendeu? Pouquinha quantidade, mas tem. Inclusive, uma pergunta dessa caiu na tutoria, tá? Na prova de tutoria caiu uma pergunta dessa. Então, cuidado com isso aí, certo? Então, a gente tem estoque de carboidrato, né? Que é uma mina de glicose, tanto no fígado quanto no músculo e também no nosso sistema nervoso, certo? Anotem isso aí, que é importante. Com certeza, isso pode ser cobrado em prova de tutoria ou na prova de bioquímica, tá bom? E aqui é os exemplos, né? Temos aqui a lactose. Lactose é um... Boa tarde, repete, por favor. Repite sim, agora. Ó, Desculpa, é porque falou muito rápido, não deu tempo de anotar. O estoque de sim, o estoque de carboidrato carboidrato. é chamado de glicogênio, que nada mais é do que várias glicoses estocadas para formar esse glicogênio. E aí esse glicogênio, ele fica localizado no músculo, no fígado e um pouquinho nos astrócitos lá no nosso sistema nervoso, tá? E isso é interessante porque muita gente errou essa questão na prova, porque não se atendeu esse detalhe. Ter pouquinho não significa não ter nada, porque o pessoal, não, mas a maior parte é no fígado e no músculo. Mas a gente também tem um pouco no sistema nervoso,
Tá bom? Certo, Patrícia? Então, é importante essa informação. Obrigada. Disponha. Eu vou estar sempre falando aqui coisas que podem cair na prova, tá? Então, olha só, isso aqui cai na prova. E aí eu vou explicar para vocês. Glicose é mono. Ó, glicose é mono. Galactose também é mono. Se eu juntar um mono mais um mono, eu vou formar um di. Então, a lactose é um disacarídeo. A lactose. Muita gente já conhece a lactose, né? E aí tem uma enzima que quebra essa lactose que fica no nosso intestino, que é a lactase. Muita gente tem o quê? Tem intolerância à lactose. O que é essa intolerância? É uma menor produção da enzima lactase. Quando a lactase vem aqui, ó, a lactase ela vem aqui e quebra essa lactose. Quando essa lactose é quebrada, eu levo lá para o sangue a glicose e a galactose. Se não for quebrada, isso aqui, do intestino que eu falei aqui para vocês, ó, o intestino que eu falei aqui para vocês, se ela não for quebrada, ela vai passar para o intestino grosso. E aí onde é que é o problema? Porque se passar para o intestino grosso, eu vou ter diarreia, eu vou ter gases. Então, essa lactase tem que quebrar essa lactose para ir lá para o sangue. Eu não sei se alguém aqui já fez um exame de intolerância à lactose, mas é bem interessante, né? É medida a glicemia várias vezes para ver se essa glicose ela está aumentando no sangue. Porque se ela não estiver aumentando no sangue, quer dizer que ela não está sendo quebrada, essa lactose. Então, isso aqui é um exemplo na prática, né, aí desses componentes. Isso aqui cai em prova. Quais são os monossacarídeos que representam a lactose? Galactose mais a glicose. Tá? Isso aqui é importante para a prova de vocês aí de bioquímica. Amido. Amido é a mesma coisa. Fala novamente, por favor. Oi, Ana. Fala novamente. Falo sim. Então, olha só, a gente tem aqui duas moléculas, né, de monossacarídeo. Né? Monossacarídeo é a parte mais simples. Então, tem aqui 1 mais 1. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho aqui a lactose sendo representada como um disacarídeo. A lactose é um disacarídeo. Glicose é um monossacarídeo, tá? Então, eu tenho a representatividade aqui das duas classes, que é essa aqui que eu falei para vocês, ó. Monossacarídeo é a glicose, tá? Eu tenho a glicose, não só a glicose, como a galactose, que tem no leite, como também a frutose. A frutose tem aonde? Nas frutas, tá bom? Então, a gente tem... Tá essa bom, classe... obrigada. Certo, Ana? Disponha, qualquer coisa podem perguntar aí. E aqui a gente tem um amido. O amido é um polissacarídeo. É igual ao glicogênio. Pode falar. Oi, professor, eu sou Camila. Eu até entrei com um e-mail diferente depois que eu vi. Eu sou aqui de Recife, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo certo. Queria só tirar uma dúvida, aproveitar aí, que, assim, falando de carboidrato, você vem falando tão bem, eu fiquei numa dúvida no sentido, todo carboidrato, ele é doce? Em relação à questão do... Então, os carboidratos, eles diferem na sua, vamos dizer assim, na sua graduação de ser mais doce ou menos doce. Por exemplo, a lactose é menos doce do que a glicose. Entendi. Né? Então, por isso que você pega um leite sem lactose, significa o quê? Tem um leite com a enzima lactase. Só que aí, como fica um sabor diferente, porque botou já enzima, o que a indústria faz? Coloca maltodextrina, porque tem a maior parte, né, de maltose, que ela dá um sabor um pouco mais adocicado, entendeu? Então, difere esse poder de ser mais ou menos doce, entendeu? Certo? Sim. Obrigada. Disponha. Então, Levi, os bons sacarídeos formam a glicose, a galactose e o quê? Ou a lactose é a galactose e a glicose. Os carboidratos que são...
Oi, pode falar. Então quais são os monossacarídeos que formam a glicose? Não, a lactose, que você Não, eu vou falou. chegar lá, eu vou chegar lá. A Não, questão... você fez uma pergunta agora aí. Você falou uma pergunta antes, Não, não ela foi? estava perguntando em relação Não, ao você. poder de doce, de ser mais doce ou menos doce. Não, E é isso isso eu que eu entendi. referi. Eu Oi? disse da sua pergunta. Você falou que tem uma pergunta que cai na prova. Quais são os Ah, sim, sim, monossacarídeos que vou formam... repetir. Sim. Ah, A pergunta que tem na prova é para vocês entenderem o que é um monossacarídeo. Então, um monossacarídeo, e um exemplo. O monossacarídeo tem uma molécula de açúcar, representado pela uma molécula de açúcar, que são os mais simples dos carboidratos. Então, qual é o exemplo? Glicose, frutose e galactose. Então, um exemplo de sacarídeo, lactose. Eu vou dar outro exemplo aqui para vocês também. Um exemplo de polissacarídeo. A gente falou aqui do glicogênio, e eu vou falar de outro aqui, que é o amido. O amido é reserva energética também, só que uma reserva energética dos vegetais. Onde é que a gente tem amido? No arroz, a gente tem amido no macarrão. E como eu falei para vocês, todo amido que é quebrado gera glicose. Tá? Então, essas diferenças são importantes. Tá bom? Essas diferenças aqui são importantes. E aí, outro exemplo de disacarídeo, a gente tem a sacarose. Aí vocês me falam, Leis, mas onde é que eu acho essa sacarose? Sacarose é nosso açúcar, o açúcar de mesa. Então, o açúcar de mesa, ela é composto aqui, ó, de uma glicose e uma frutose. Quando eu junto duas moléculas de monossacarídeo, eu dou origem a sacarose, que é um disacarídeo. Mais uma vez, ó, mono mais mono. Mono mais mono dá di. Então, eu tenho dois monos formando um disacarídeo, tá? Isso aqui é interessante. Isso aqui, com certeza, cai em prova. Essas definições, tá? Caem em prova e é muito importante vocês estarem atentos a isso aí, tá bom? E aí, aqui um resumo das funções. E a principal função dos carboidratos é fornecer energia, tanto de armazenamento como para propriamente dita, né? E aí, a energia que eu estou falando aqui direto para vocês, energia, é chamada, no nosso metabolismo, de ATP, que eu vou explicar aqui para vocês. ATP é como se fosse, entre aspas, uma moeda, tá? É uma moeda que eu vou ter que gastar para produzir essa energia. É na forma de ATP. É como se fosse um dinheiro que eu tivesse que investir para poder, por exemplo, eu conseguir me movimentar, eu conseguir pensar, eu conseguir fazer qualquer coisa. Sem energia, a gente não consegue sobreviver, tá bom? Então, falando um pouquinho aqui do metabolismo. O metabolismo é tudo junto, e eu vou dar ênfase aqui à parte de carboidrato, tá bom? E aí, falando um pouquinho do ATP. Gente, a glicose, questão de prova também, já anota aí, ó. Já prepara aí, vou falar devagar aqui para vocês anotarem. Principal substrato utilizado pelo sistema nervoso. O que é isso, substrato? É o que as células dos neurônios usam para gastar energia. Então, onde é que os neurônios gastam energia? Pelos carboidratos, pelas proteínas ou pelos lipídios? Os neurônios gostam de glicose. Então, a glicose é a principal molécula para alimentar os neurônios. É a glicose, tá? Então, isso é questão de prova. A glicose é o principal substrato combustível para os neurônios. É o principal e não o único. Mas aí, ao longo do tempo, né, do semestre, a gente vai discutindo sobre essas coisas também. Tá bom? Mas a gente tem que entender isso. Gordura não é bom para o sistema nervoso, tá? Como substrato energético. Então, as gorduras não são utilizadas como fonte de energia para o sistema nervoso. Por exemplo, uma pergunta lá. As gorduras são o principal combustível para o sistema nervoso. Falso.
o principal combustível para o sistema nervoso é a glicose. E onde é que a gente acha a glicose? A gente acha no amido, a gente acha em diversos alimentos, tá? Inclusive é a nossa reserva energética, lá no fígado, no músculo e também no nosso sistema nervoso. E aí a gente tem aqui o ATP, né? O ATP que é a nossa moeda energética da célula. O que significa ATP? Eu vou passar aqui para vocês, para explicar para vocês bem tranquilo para vocês entenderem. Gente, ATP é uma molécula que se chama adenosina trifosfato. Que eu vou ter o quê? Ó? Vou ter 3 fosfatos, que é o P, ligados. 3 fosfatos. Quando eu quebro uma ligação dessa, eu transfiro para uma molécula, eu vou gerar energia. Então, o ATP, ele serve para gerar energia para nossas células. Agora mesmo, a gente está gastando ATP, né, raciocinando aqui, eu estou movimentando aqui, ó, que eu gosto de ficar dando aula, me movimentando, eu estou gastando ATP aqui. E quando o ATP ele é quebrado, ele é transformado em outra molécula. Ó, o ATP são 3 fosfatos, tá vendo? Ó, 3. Quando eu quebro uma molécula aqui, um fosfato, eu gero o ADP. O que é ADP? Adenosina difosfato, di. Então, eu tenho aqui, ó, 2 moléculas de fosfato. Então, ATP são 3 moléculas de fosfato e ADP 2 moléculas de fosfato. Ou seja, o ATP é muito mais energético do que o ADP. Concorda comigo? Então, a gente come. Agora, o nosso almoço, que a gente comeu, né, de meio-dia, a gente come para estocar energia e também para produzir ATP. Que o ATP vai ser utilizado para quê? Para o processo de contração muscular, para combustível aí nas nossas células. Aí você me fala assim, Leis, mas eu não estou conseguindo entender. Como é que é gerado esse ATP? São várias reações, tá? Mas eu vou falar um pouquinho para vocês como é que funciona isso aí. Olha só, eu tenho um processo, deixa eu voltar aqui. Pronto. Eu tenho um processo que é o seguinte, eu comi o macarrão, mastiguei o macarrão, foi para o estômago. No estômago, né? Começou a finalizar aí a digestão, que é a finalização mesmo, é no intestino, e no intestino os carboidratos que são quebrados, é o fatality deles. E eu vou gerar glicose. Essa glicose vai ser absorvida para o sangue, como eu falei para vocês. Lembra lá, ó, aqui para vocês, ó, nessa figurinha, ó, pronto, vou falar daqui. Então, vai ser absorvida a glicose. Quando a glicose é absorvida, agora eu vou para onde? Por exemplo, vai para o fígado ou para o sistema nervoso. Chega no sistema nervoso, essa glicose vai precisar entrar na célula do sistema nervoso. Quando essa glicose entra, eu vou ter que fazer o que agora? Vai acontecer um monte de processos metabólicos para extrair o ATP dessa glicose. E aí, essa via metabólica que vocês vão ter aula, eu acho que essa aula vai ser na faculdade, o pessoal aí da UNEX, vai ser da semana na outra, que vai ser bioquímica do sistema nervoso. E aí, quando essa glicose entra na célula, ela vai ser quebrada, triturada. Quando é triturada, ela vai gerar ATP. É assim que a gente consegue utilizar a energia dos alimentos. A gente come e no final vai virar ATP. Só que ao longo aí do curso, né, a gente vai aí entendendo um pouco mais sobre isso, que são muitos detalhes mesmo. Qual é a via metabólica que quebra essa glicose? É uma via chamada de glicólise. Glicólise significa o quê? Glicose é glicose, enfim, açúcar, e lise é de quebra. Então, quebra da glicose, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Gente, eu vou mandar esse material, viu? Lá pro pessoal do grupo. Eu vou mandar para você de forma gratuita, tá? Eu tenho aqui, ó, aqui a glicólise, tá vendo? Glicólise, que é a quebra da glicose. Então, existem várias reações até chegar na produção de ATP. Só eu não quero que vocês se preocupem com isso agora. É o seguinte, o que eu quero que vocês aprendam aqui
é acompanhar o raciocínio. Estão conseguindo acompanhar o raciocínio aqui? Estão conseguindo entender? Porque o aprendizado da bioquímica é ao longo do tempo. A gente tem que seguir um caminho. A gente tem que entender alguns processos básicos e depois, com o tempo, revisando, a gente vai conseguir aprender, tá? Então, vocês conseguiram entender essa parte aqui, né, das classificações? Tá tudo tranquilo? A Ana falou que sim, que entendeu. Ótimo, Ana. Certo? Qualquer coisa aí pode perguntar, tá? Fique à vontade. Então, isso aqui diz também, que também falou aí. E aí, gente, é o seguinte, eu vou até falar aqui de uma coisa na prática. Creatina. Alguém aí conhece a creatina? Suplemento, pessoal da academia aí, alguém conhece a creatina? Sim. Pronto, a creatina é um dos melhores suplementos que existe. E sabe o que ela vai fazer? Olha só, eu tenho esse copo aqui, ó. Eu tenho esse copo. Então, quando eu suplemento a creatina, lá no músculo, eu vou começar a encher esse músculo de creatina. Só que o que é a creatina? A creatina, ela é armazenada na forma de creatina fosfato. Ou seja, é uma reserva de fosfato. E para produzir ATP, eu preciso de fosfato, ou seja, é uma mina de ouro. Eu tenho uma mina de ouro. E aí, o que vai acontecer? Quando a gente suplementa a creatina, com o tempo, esse estoque aqui, ó, é como se fosse um copo. Eu vou aumentar esse estoque e vai ficar cheio de creatina. E aí, quando você for para a academia, fazer lá um agachamento, ou fazer aqui uma flexão de braço, eu vou conseguir aumentar peso, eu vou conseguir fazer mais repetição, porque a creatina vai conseguir me dar mais ATP. E o ATP vai ser gasto pelo músculo. E aí a creatina vai começar a dar mais ATP, de forma bem rápida. Por isso que a creatina é muito importante para quem quer ganhar massa muscular. Quem quer ganhar massa muscular é maravilhosa a creatina. Entendeu? Então, assim, é um dos suplementos mais importantes que tem na nutrição esportiva, tá? É só eu mostrar para vocês a aplicação prática, porque aí a gente consegue entender algumas coisas, tá? E aí, gente, outra coisa importante, que cai de prova, parem tudo aí, foquem aqui. Lembrando que eu vou mandar para vocês, lá no grupo, viu, esse material. E aí vocês vão conseguir até revisar, né, para a prova também. Olha só, eu tenho aqui nutrientes, tá? Carboidratos, gorduras e proteínas, que são nutrientes complexos. Quando eu quebro esses macronutrientes, eu digo que é um processo chamado de catabolismo. O que é catabolismo? É quebrar. Então, eu vou quebrar o carboidrato para gerar o quê? Dependendo do carboidrato. Eu posso gerar glicose, posso gerar frutose, vai depender muito do carboidrato, tá? E aí, eu tenho também outra via, que é uma via de anabolismo. Para o pessoal também da academia, o pessoal que gosta de academia, para criar massa muscular, para criar músculo, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que juntar vários pedacinhos de proteínas que são chamados de aminoácidos. São vários aminoácidos juntos aqui, ó, para formar uma proteína. Esse processo aqui é chamado de anabolismo, construção, síntese. Então, anabolismo é uma construção, é uma síntese de algo, por exemplo, do músculo. Então, enquanto que catabolismo é uma quebra, anabolismo é uma síntese. Ou seja, catabolismo é do maior, do mais complexo para o mais simples, e o anabolismo é do mais simples para o mais complexo. É assim que funciona. A gente come, né? Essa comida, enfim, os carboidratos, as gorduras, as proteínas, são quebrados em processos catabólicos e geram energia. E aí, essa energia vai ser utilizada, por exemplo, para criar algumas coisas no nosso corpo, como, por exemplo, aí, a nossa massa muscular, ou para criar outras coisas, né? Para formar DNA, para formar várias coisas no nosso corpo. Nosso corpo, ele é bastante complexo, tá? Então, tem essas nomenclaturas aqui, tá bom? E aí, gente, por que a gente tem que falar um pouquinho aqui dessa mitocôndria? O que seria uma mitocôndria?
Acho que muita gente sabe o que é mitocôndria, já deve ter ouvido falar, mas olha só, eu tenho aqui uma célula, né? E eu tenho aqui algumas organelas. Organelas é como se fosse célula dentro de uma célula, entre aspas, claro, né? E essas células estão aqui no nosso organismo. Então, na nossa célula, a gente vai ter várias mitocôndrias. Qual é a função da mitocôndria? A função da mitocôndria é gerar energia, é formar o ATP, que eu falei aqui para vocês, ó. Esse ATP que eu estou falando sempre aqui para vocês. Então, ele é importante para gerar a maior quantidade de ATP. A gente vai ver que tem outros processos que a gente consegue também gerar ATP. Mas a mitocôndria é uma organela que gera a maior quantidade de energia na nossa célula. Então, é a nossa usina energética. E aí, gente, é o seguinte, onde é que tem mitocôndria? A gente tem mitocôndria no músculo, a gente tem mitocôndria no cérebro, a gente tem mitocôndria no sistema nervoso, né? No encéfalo, toda parte do nosso sistema nervoso. A gente tem mitocôndria no fígado, a gente tem mitocôndria no coração, inclusive no coração, 30% da massa cardíaca do coração é composto por mitocôndria. Então, gente, tem uma investigação importante entre ansiedade, depressão com mitocôndria. Parece que quem tem ansiedade tem uma alteração energética no cérebro, tá? Porque as mitocôndrias parecem não funcionar direito. Olha aí a bioquímica fazendo sentido, né? A bioquímica agora tem uma aplicação prática. Não se preocupem com isso aqui, ó. Eu não quero que vocês olhem esses nomezinhos aqui. Isso aqui não. Eu quero que vocês só entendam aqui o raciocínio. E é o seguinte, a gente tem as mitocôndrias no nosso sistema nervoso sendo causa ou consequência da ansiedade, por exemplo. Tem investigações recentes sobre isso, tá? Então, parece que quando a mitocôndria ela fica disfuncional, ela produz menos ATP. Produzindo menos ATP, os neurônios não conseguem funcionar da forma que é para funcionar. E aí isso gera algum problema, tá? Isso pode gerar um problema. E aí tem investigação em várias doenças das mitocôndrias. Tem a insuficiência cardíaca, que é prejuízo no coração. Tem em diabetes, hipertensão. Tem depressão, como eu falei para vocês, e ansiedade. Tá? Então, essas questões, tá? Estão conseguindo acompanhar aqui tudo tranquilo? Entenderam aí essas questões? Tem alguma dúvida? Fique à vontade aí para perguntar, tá? Que aqui eu vou explicar mais algumas coisas e a gente já está finalizando, tá bom? Já estamos finalizando. Então, é isso. Eu agora quero explicar para vocês, né, que eu até deixei para o final. Eu tenho um curso mentoria que eu ministro aí para FTC, para a UNEX, enfim, que é a mesma instituição, né? Que já tem mais ou menos 1 ano e meio. E todos os assuntos que vocês viram na faculdade aí, tanto na FTC quanto na UNEX, né, tem mais ou menos 1 ano e meio que eu ministro essas mentorias. E aí, as mentorias, né, para o pessoal aí da UNEX, estão com vagas abertas, tá? Com vagas abertas. E como é que funciona essa mentoria? É uma mentoria que tem bioquímica e BMC, que é biologia molecular. E aí, quais são os benefícios dessa mentoria? A gente tem, primeiro aí, né, para vocês serem aprovados da disciplina. Eu não vou ser hipócrita aqui de querer que vocês não queiram isso, vamos dizer assim. A gente vai ter 2 aulas semanais ao vivo, às quintas e sextas, às 8 horas da noite, tá? Essas aulas são ao vivo e ficarão gravadas em uma plataforma estilo Netflix, tá? Eu vou até botar depois aqui no Instagram para vocês encontrarem lá. E aí, além dessas coisas, a gente vai ter certificado. Gente, certificado é importante para a carga horária complementar. Então, esse curso também, eu vou dar certificado no final do curso, porque vai servir como horas complementares. A gente vai ter também quiz toda semana, vai ter materiais, tudo na plataforma. Resumos feitos por mim, mapa mental, esses desenhos que vocês estão vendo aqui vão ter também. E outra coisa, tem uma revisão que o pessoal gosta muito, que a revisão que eu faço em 2 dias. Um dia, essa revisão é só de conteúdo. E no outro dia, que é o melhor dia que a galera gosta,
é o dia de responder questões de provas anteriores da UNEX. Então, provas anteriores de Bioquímica e de BMC. Eu tenho um banco de questões e vai funcionar da seguinte forma. Eu vou botar o slide aqui para vocês com a pergunta. Vocês vão responder aí e eu vou dar um tempinho aqui. Depois eu vou passar a pergunta, vou mostrar a resposta. Vou explicar por que está errado e por que aquela alternativa está errada, né? E por que aquela alternativa é certa. Então, essa revisão vai acontecer já, né? Eu vou passar as datas, que tem cronograma também na plataforma, tem livros. Então, tem várias coisas. E aí, esse curso também tem alguns planos. Tem um plano mensal, tem um plano bimestral e um plano semestral. E outra coisa, já tem o pessoal da FTC já no curso, a turma já está, graças a Deus, né, cheia. E aí, tem aí agora, para vocês da UNEX. A gente vai ter algumas aulas extras para a UNEX, tá? Para o pessoal da UNEX, que começaram bioquímica agora recentemente. Então, a gente vai organizar e vai ter essas aulas para vocês. E também terão aulas e conteúdos que vão ficar gravados nessa plataforma que é estilo Netflix, tá bom? E aí, falando um pouquinho sobre os planos. Os planos aqui, ó, tem os valores, tá? Mensal, só bioquímica, ou então bioquímica com BMC. Tem os planos aqui semestral, bimestral, e tem as revisões. Eu vou estar mandando o link para vocês lá no grupo, tá bom? Vou mandar o link para vocês lá no grupo, para vocês realizarem a inscrição, tá bom? Quem quiser tirar dúvida, pode tirar dúvida comigo, lá a respeito sobre o curso, a mentoria. E eu desejo para vocês um ótimo semestre, um maravilhoso semestre. Vai dar tudo certo, não se preocupem. No começo é assim mesmo, a pessoa fica muito preocupada, mas ao longo do tempo aí, as coisas vão se encaixando. E qualquer coisa, estamos à disposição. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Espero que todos tenham gostado, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí. Eu vou mandar para vocês aqui o link e vou mandar também o PDF da aula. Tchau, tchau e até a próxima.